Você certamente já viu alguma representação de Ricardo Coração de Leão em algum filme, livro ou jogo. Coroado rei da Inglaterra no dia 3 de setembro de 1189, ele foi um dos mais venerados monarcas de seu país, embora sua imagem tenha sido questionada nos séculos seguintes, o que não o afastou das lendas e dos roteiros. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre um famoso personagem nesse Nerdologia sobre a ascensão de Ricardo Coração de Leão, o rei do folclore e da cultura pop. Ricardo nasceu no dia 8 de setembro de 1157, provavelmente em um palácio real em Oxford, na Inglaterra. Seu pai era o rei Henrique II e sua mãe foi Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais influentes da política de sua época. A chegada de Henrique II ao trono foi turbulenta e é uma amostragem das complexas relações familiares por casamentos políticos durante a Idade Média. Quando Henrique II nasceu, em 1133, o rei da Inglaterra era Henrique I, filho de Guilherme o Conquistador da Casa da Normandia, com 2 leões em seu brasão. Henrique I morreu em 1135, sem filhos homens, já que seu único filho legítimo morreu no afundamento do Barco Branco, quando muitos nobres ingleses, normandos e franceses morreram. Inicialmente, o desejo de Henrique I era deixar o trono para sua filha Matilda. Ela tinha o título de imperatriz, pois seu pai a casou com Henrique V da dinastia Sálica, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Henrique V morreu em 1125 e ela se casou com Godofredo V, conde de Anjou, nascido na França. Um primo de Matilde, Estevão, da Casa de Blois, também nascido na França e duque da Normandia, violou seu juramento de lealdade a Matilde, cruzou o Canal da Mancha com tropas e tomou o trono de sua prima, iniciando uma guerra interna chamada tradicionalmente de Anarquia, entre Estevão contra Matilde e Godofredo. A guerra teve combates tanto nas Ilhas Britânicas quanto no território francês, já que, naquele período, o rei da Inglaterra governava muitos domínios na França, após a conquista da Inglaterra por Guilherme da Normandia. A guerra chega ao fim com a derrota de Estevão e a coroação de Henrique II, filho de Matilde e Godofredo e fundador da dinastia Plantageneta, com 3 leões em seu brasão e que é o símbolo inglês até hoje. Quando ele se casa com Leonor da Aquitânia, os domínios do reino em território francês são expandidos ainda mais, em uma vasta rede de vassalos e de alianças. E esse Nerdologia é um oferecimento Surfshark. A Surfshark é uma VPN, uma rede privada virtual, que cobre toda a sua atividade online. Além disso, ela desenvolve soluções humanizadas de privacidade e de segurança para proteger seus dados e sua privacidade online. Com ela, você viaja virtualmente pelo mundo, navega com privacidade, criptografando suas atividades na internet e bloqueando anúncios e malware que aparecem no caminho. Dessa forma, sua atividade online fica escondida de todos os intrusos e rastreadores. Aproveite ao máximo todos os benefícios da Surfshark, seja em viagens, streamings e jogos, e proteja a sua privacidade. Insira o código promocional Nerdologia e ganhe 4 meses extras pelo link aqui na descrição. Vocês perceberam que muito dessa confusão que tentamos brevemente explicar tem a ver com o fato de que os nobres da Inglaterra e os nobres da França tinham muitas relações de parentesco e de casamento, criando uma colcha de retalhos e lealdades complicadas. Na verdade, a vida de Ricardo Coração de Leão faz as intrigas de Game of Thrones parecerem brincadeira de parquinho infantil. Sua mãe Leonor, além de ser herdeira das vastas terras da Casa de Poitiers, antes de ser rainha da Inglaterra, foi rainha da França, esposa de Luís VII, com quem teve 2 filhas. Com o rei da Inglaterra, Henrique II, ela teve 5 filhos e 3 filhas, e Ricardo foi a 4ª criança. O mais velho, Guilherme, morreu na primeira infância, e 2 de suas filhas tornaram-se rainhas. Ou seja, além de herdeira de vastas terras, Leonor tinha descendentes ou parentes nas principais casas reais da Europa medieval, daí sua enorme influência política. Ricardo provavelmente era o preferido de Leonor, o que teve um profundo impacto na vida dos dois.
Até os 8 anos de idade, Ricardo cresceu na Inglaterra, mas depois foi com sua mãe para a França. Inclusive, por crescer na corte e passar a maior parte de sua vida adulta na França, Ricardo não falava inglês, e seus escritos eram todos em francês ou em occitano, uma língua do sul da França. Para melhorar as relações entre a corte inglesa e a corte francesa, em 1169 foi elaborado um acordo que incluía o casamento de Ricardo com Alice, quarta filha de Luís VII. Calma, eles não tinham a mesma mãe. No ano seguinte, doente e acreditando que morreria logo, Henrique II pôs em prática seu plano de dividir seu reino entre seus filhos, embora mantendo sua autoridade. Seu filho mais velho, também chamado Henrique, foi coroado como herdeiro e co-rei, chamado de Henrique o Jovem. Ele também ficaria com o Ducado da Normandia e com o Condado de Anjou. Godofredo seria Duque da Bretanha. Ricardo ficou com o Ducado da Aquitânia, que governaria junto com sua mãe, sendo jurado duque aos 14 anos de idade, em 1172. As descrições físicas de Ricardo falam em um homem alto, bonito, com um tronco forte e com cabelo entre o ruivo e o louro. Claro, na hora de descrever o rei, sempre vão elogiar um pouco mais. Já as descrições sobre sua pessoa, bem, são outra coisa. Ricardo era muitas vezes violento, vaidoso e tentado pela luxúria e pela riqueza material, de acordo com fontes da época. Tanto Ricardo quanto Godofredo, pelas complicadas relações que mencionamos, deveriam lealdade tanto ao seu pai, rei da Inglaterra, quanto ao rei da França. Os filhos, entretanto, não estavam dispostos a esperar a morte de Henrique II e, em 1173, articularam uma enorme revolta contra o rei, contando com o apoio do rei da França, do rei da Escócia e de vários outros nobres. Os filhos de Henrique II desejavam mais autoridade, mais terras, mais castelos e, consequentemente, mais dinheiro. Henrique II, entretanto, se recuperou da doença que tinha e derrotou os filhos, contratando um enorme e caro exército de mercenários. O rei expandiu sua influência na Escócia e manteve sua própria esposa como refém para fazer Ricardo se render. Ainda por cima, tomou Alice, prometida como noiva do filho, como amante. Em 23 de setembro de 1174, Ricardo se ajoelhou e, aos prantos, pediu perdão para o pai, que aceitou. Nos próximos anos, Ricardo se dedicou a reprimir os nobres que se revoltaram contra seu pai, ou, melhor dizendo, que tinham sido seus aliados até alguns meses antes. Nessas campanhas na França, que ele recebeu o título de Coração de Leão, por ser um guerreiro presente no campo de batalha, liderando suas tropas. Nem tudo foi tranquilo, entretanto. Ricardo pediu perdão para o pai, mas continuou disputando poder com seus irmãos, que invadem suas terras em 1183. Nesse mesmo ano, entretanto, Henrique o Jovem morre, e Ricardo torna-se o herdeiro da coroa, o que o coloca de novo em rota de colisão com seu pai, brigando por poder. Para balancear essa relação, Ricardo faz uma aliança com o novo rei da França, Filipe II, aceitando prestar homenagem a ele como Duque da Aquitânia em 1188. No ano seguinte, um exército dos dois derrota as tropas de Henrique II, que morre pouco depois, talvez com um pouco de desgosto. Aos 32 anos de idade, Ricardo I torna-se rei da Inglaterra, Duque da Normandia e da Aquitânia, além de diversos outros títulos, e é coroado no dia 13 de setembro de 1189. O reinado de Ricardo duraria menos de 10 anos. Antes mesmo de ser coroado, Ricardo jurou fazer parte das Cruzadas, após a notícia da tomada de Jerusalém por Saladino. Ele partiu para as Cruzadas junto de Filipe II, como aliados. Na verdade, ambos temiam que o outro conspiraria pelas suas costas caso um ficasse na Europa, então partiram juntos. Essa viagem da Terceira Cruzada, entretanto, ainda veremos por aqui no Nerdologia, assim como seu retorno para a Inglaterra, o que envolve toda a trama de Robin Hood. Inclusive, já falamos do Príncipe dos Ladrões aqui no canal. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história dos Jogos Paralímpicos e outras competições, comentaram que o mascote dos Jogos Paralímpicos de 2012 em Londres se chamava Mandeville, em homenagem ao local berço dos Jogos, o que foi muito bem lembrado. Criado pelo escritor Michael Morpurgo, ele fazia par com Wenlock, mascote das Olimpíadas, e que remetia aos jogos criados em 1850 na pequena cidade inglesa. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre personagens célebres e até a próxima!